Apesar de ser considerada prioridade tanto pelo governo quanto pelo Congresso Nacional, a reforma política não deve ser votada neste semestre. Os presidentes da Câmara e do Senado vão criar comissões especiais para discutir uma proposta de consenso para ser votada ainda este ano. Em discussão no Congresso desde a década de 90, a reforma política vem sendo feita em conta-gotas. Já saíram do papel a reeleição para presidente, a lei da ficha limpa e a fidelidade partidária. Mas outros pontos polêmicos permanecem em compasso de espera. Entre eles, voto facultativo. Permite ao eleitor decidir se quer votar ou não. Financiamento público de campanha. Proíbe doações para políticos e partidos em época eleitoral. Fim da escolha dos suplentes no Senado pela forma que é hoje, indicados de acordo com a conveniência do parlamentar eleito, geralmente parentes ou financiadores da campanha. Voto em lista fechada. O eleitor vota no partido e não no candidato. As vagas são distribuídas de acordo com a quantidade de votos. Voto distrital. A eleição de deputados federais, estaduais e vereadores pela maioria dos votos dos eleitores em distritos pequenos. Essa proposta é defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que argumenta que o sistema atual permite que candidatos sem expressão sejam beneficiados com a eleição de um companheiro de chapa campeão de votos, como o Palhaço Tiririca, que teve 1.300.000 votos e acabou levando junto outros colegas de coligação que não conseguiriam se eleger sem essa ajuda. É necessário que haja proposta por parte da sociedade civil e do próprio parlamento que fortaleça o partido político e que faça dele efetivamente aquilo para que ele foi concebido. Representar uma fatia da população dentro de uma ideia para que possa ser alcançado o poder. Bom dia, e sobre a reforma política, vamos conversar com o deputado federal Rubens Ottoni, que foi relator de uma das propostas de reforma na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bom dia, deputado. Em 2005, o senhor já discutia a maior parte desses assuntos que a gente viu aí na matéria, e de lá para cá pouca coisa avançou, pouco ou nada, apenas o fim dos showmícios que foi decidido. Por que se demora tanto em resolver sobre esse assunto? É porque é uma proposta complexa que tem posições diferentes não apenas no nosso parlamento, mas também diversidade de opinião na nossa sociedade. O nosso desafio é avançar esse debate aqui na Câmara e no Senado, mas também avançar o debate na sociedade para que nós possamos chegar a um consenso em condições de votar. Agora, o senhor acredita que vai ser possível votar um pacote de reforma, como sugere o governo, ou a reforma política vai continuar sendo feita em pedaços? A minha avaliação é que este é um ano muito importante, que nós devemos mobilizar em várias frentes, na Câmara, no Senado e também na sociedade, ouvindo as organizações não governamentais, as instituições, sobre essa opinião. E nós vamos, com os líderes, construir a melhor saída. Eu sou daquele que sempre defendo que nós possamos dar agilidade a essa matéria. Se para isso for necessário votarmos ponto a ponto, votemos ponto a ponto, mas o ideal é termos uma reforma mais ampla, mais profunda e onde nós tenhamos vários pontos sendo discutidos ao mesmo tempo. Agora, a maior disputa, a maior dificuldade talvez hoje seja em torno da lista fechada. PT e PMDB, dois partidos aliados ao governo, têm posições divergentes nesse assunto. Como construir um consenso, por exemplo, nessa questão? O grande desafio para mim é nós buscarmos uma alternativa para esse sistema político eleitoral que para mim está defasado, ultrapassado. E um dos pontos mais importantes é nós evitarmos que os nossos representantes, seja no nível municipal, estadual ou federal, continuem sendo escolhidos ou sendo escolhidos cada vez mais com a influência do poder econômico. Esse, para mim, é o ponto mais grave. Nós precisamos garantir que os nossos representantes sejam escolhidos no debate das ideias, das propostas, dos projetos, daquilo que ele tem a oferecer à sociedade, não pela estrutura de campanha, por aquilo que ele tem de facilidade para fazer a campanha. Nesse sentido, o financiamento, para mim, é o ponto principal. Se é lista fechada ou não, se nós vamos ter o fim das coligações ou não, ou outros pontos mais importantes, nós precisamos ir casando esse debate e descobrindo alternativas. Aqueles que acham que a lista fechada não é alternativa, que nós possamos criar uma forma de garantir um instrumento que dê condições do financiamento público de campanha acontecer, e para mim este é o ponto mais importante. Mas entre esses itens que o senhor citou aí, qual que o senhor avalia que seja o mais fácil de passar, talvez esse ano aqui no Congresso? Eu avalio que tem um item maduro, que já debatido na sociedade também no Congresso, que é o fim das coligações proporcionais. Não tem sentido num regime proporcional como é o regime brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro, nós termos coligações partidárias que simplesmente desvirtuam o processo da proporcionalidade. Ok, deputado Rubens Ottoni, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Voltamos ao estúdio com você, Natália. Obrigada, Luana, pelas informações.